Boa noite, irmãos. É uma alegria, um prazer, um privilégio estarmos juntos nessa noite. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer também às mensageiras do Rei, suas líderes, a Jéssica pelo contato e também ao pastor Eduardo pela oportunidade. Já foi dito aqui o motivo de nós estarmos reunidos nesta noite para adorar o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, mas também para trazer um destaque para o Dia Internacional da Mulher e para o Dia da Esposa do Pastor, né, Ana Lúcia? Irmãos, eu esqueci desse dia. Eu só fui me lembrar quando eu comecei a receber as felicitações, né? Mas muito obrigada aí aos irmãos pela ênfase, né, Ana Lúcia? A gente precisa de muita oração, né, para poder contribuir com os nossos esposos. Então, eu quero também agradecer aos irmãos. Já foi dito aqui, irmãos, algumas coisas a respeito da condição feminina. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos a maneira muito especial que Jesus tratou as mulheres. Jesus rompeu com muitos preconceitos e deu um novo olhar para as pessoas do seu tempo acerca da causa feminina. Jesus se encontrou com muitas mulheres, transformou suas vidas através do seu carinho, das suas palavras, daquilo que ele lhes ensinou. Podemos citar, por exemplo, o encontro de Jesus com a mulher cananeia. Aquela mulher não era do povo de Deus, foi procurar a Jesus pedindo pela sua filha que estava endemoniada. E Jesus, então, atendeu o pedido daquela mãe. Jesus, ele se encontra com Marta e Maria, que haviam perdido seu irmão Lázaro. Jesus também, ele traz cura para aquela mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos. Jesus se encontra com aquela mulher que havia sido apanhada no ato do adultério, dá a ela uma nova oportunidade, diz a ela, vai e não peques mais. E nós vamos estar meditando nesta noite, por alguns minutos, acerca de uma mulher que teve um encontro transformador com Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, você que nos acompanha pela internet também, que nós abríssemos as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João, no capítulo 4. Nós vamos estar meditando sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. João, capítulo 4, nós vamos ler quase todo o capítulo. Vamos pular somente alguns versículos. Diz assim o texto: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se junto à fonte, por volta da hora sexta, ou seja, ao meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede.
Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Jesus, Senhor, disse-lhe a mulher: Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque estes que o Pai procura, são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou o que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que Jesus estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse nada. Que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Verso 39, irmãos. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: Já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, nós te agradecemos, porque estamos na tua casa. Grande é este privilégio para nós. Estamos reunidos presencialmente ou através da internet. Estamos, ó Deus, diante da tua presença. Muito obrigada, meu Deus. Queremos ouvir a tua voz, queremos aprender com a tua palavra. Venha falar aos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma narrativa grande, mas necessária, para que nós possamos entender tudo o que aconteceu aqui. Uma das primeiras coisas que nós podemos dizer acerca desse texto, irmãos, é o que está lá no verso 3, né? Jesus, ele tinha necessidade de passar por Samaria. Isso estava dentro da sua agenda. Jesus planejou isso, né? O verso 3 vai dizer assim: E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Jesus tinha algo especial que ele mesmo havia planejado e era-lhe necessário para passar por aquele lugar, né? Estabeleceu ele hora, local para se encontrar com aquela mulher. E pensando nos outros relatos que nós encontramos na Bíblia, nós podemos ler Jesus se encontrando com multidões, alimentando multidões, mas ele trata de uma maneira muito especial, às vezes, uma pessoa só. Ele ali marcou na sua agenda aquele local, aquela hora, aquele dia, para se encontrar com a mulher samaritana. Ele começa, então, a conversar com ela. É muito interessante que Jesus, ele chega, ele já tinha andado muito, e ele senta perto do poço, sabendo que a mulher vai chegar ali.
E Jesus, então, ele começa um diálogo com essa mulher. E quando ele começa a conversar com ela, ele pede água a ela. Ela chega no poço, carregando o cântaro, né? Aquilo era algo cotidiano da sua vida. E Jesus, então, ele pede água àquela mulher. E o interessante ali, irmãos, é que já no início desse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, ele já começa a quebrar alguns preconceitos. Jesus, ele chega sendo judeu em Samaria. E quando Jesus pede água àquela mulher, embora ele não precisasse fazer isso, porque ele mesmo era capaz de tirar a água do poço, como ela mesma disse. Ele demonstra ali para aquela mulher uma necessidade. Bom, eu preciso de você, por favor, me dê água. Já sabendo da história daquela mulher, já sabendo do que ela precisava, mas ele chega assim de uma forma que ele demonstra que ele que precisa dela, e não ela dele. Então, esse início desse diálogo está no verso 7. Dá-me de beber. E aí, ali já começa a quebra do preconceito. Que a mulher mesmo, ela mesma, depois ela vai dizer, mas como sendo você judeu, você vem pedir água a mim, que sou mulher samaritana. Os judeus não se comunicam com os samaritanos. Irmãos, eu quero abrir aqui um parêntese para explicar um pouquinho a respeito disso. Talvez seja a dúvida da cabeça dos irmãos. Mas o que aconteceu? Por que os samaritanos e os judeus não se davam? E não era só simplesmente um laço cortado, um afastamento, era ódio. Havia ódio entre eles. E eu trouxe um resuminho que eu quero ler para vocês. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais a respeito do que aconteceu, porque começou séculos antes de Jesus, os irmãos leiam o livro dos Reis, o livro de Crônicas. Há muitos comentários na internet, bons comentários de bons pastores, estudiosos, teólogos, que vão até esmiuçar, né, pastor Eduardo, esse pastor Indalécio, esse assunto para os irmãos entenderem melhor. Eu trouxe um resumo, eu vou ler para nós ganharmos tempo. Os judeus não se davam com os samaritanos, pois os julgavam um povo mestiço e sincrético, ou seja, era um povo misturado. Se misturaram com povos estrangeiros, então era um povo misturado. Era sincrético porque adorava outros deuses, deuses dos outros povos nos quais eles se misturaram. O conflito remonta aos tempos, né, do Antigo Testamento e também no tempo de Jesus. O ódio mútuo é registrado em algumas passagens do Novo Testamento. No Novo Testamento, nós lemos acerca desse conflito que ainda havia nos tempos de Jesus entre judeus e samaritanos. Um exemplo que nós podemos citar é que está lá em Lucas 9, de 51 a 55. Jesus entrou numa vila de samaritanos e os samaritanos, sabendo que Jesus era judeu, não quiseram recebê-lo, não quiseram ouvi-lo. Aí os discípulos falaram assim para Jesus: Jesus, o Senhor quer que a gente ore para que Deus mande fogo e consuma esse povo? Então os próprios discípulos de Jesus, fazendo a obra de Deus, ainda conservavam esse ódio dos samaritanos. E aí o que Jesus faz? Ele usa a parábola do bom samaritano justamente para quebrar esse preconceito também. Que na parábola do bom samaritano, quem fez o certo, quem fez aquilo que agradava a Deus, foi justamente o samaritano. O levita passou, o escriba passou, foi o samaritano que acabou ajudando. Então, o que agiu de forma correta foi o samaritano. E para o judeu entender isso era uma dificuldade. Para vocês terem uma ideia, o judeu ele não passava numa mesma rua onde passava o samaritano. Ele não tomava água de uma mesma fonte que os samaritanos usavam. Por isso que quando Jesus vai a Samaria, há um espanto. Porque era como se fosse um atalho para muitas viagens. Mas o judeu ele preferia percorrer uma área muito maior, gastar mais tempo, se cansar mais, para não passar pela terra dos samaritanos, né? Após a morte de Salomão, Israel, formado pelas 12 tribos, como nós já sabemos, foi dividido em Reino do Norte, ou Israel,
cuja capital é Samaria, e com 10 tribos. E Jeroboão era o seu rei. O reino do sul, ou reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, ficou com 2 tribos, Judá e Benjamim, e o seu rei era Roboão, filho de Salomão. Os 2 reinos pecaram contra Deus: idolatria, miscigenação, falta de zelo pelo culto, modificação da forma de adoração estabelecida por Deus, etc. Quando a Síria tomou Samaria, o rei assírio deportou muitos israelitas e eles se misturaram com os estrangeiros, assimilando seus costumes, inclusive na adoração de outros deuses. Com isso, os judeus não consideravam mais os samaritanos como parte do povo, pois não tinham sangue puro. E na sequência da história, a palavra samaritano passou a designar esse povo misto. Então, naquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, já nesse início, ela destaca esse preconceito. Mas você é judeu, vem pedir água a mim, que sou mulher samaritana? Não é? E aí, irmãos, o que acontece? Jesus, ele prossegue com o diálogo, e lá no versículo que segue após essa pergunta da mulher samaritana, ele vai dizer no versículo 10, disse-lhe Jesus: se conhecer o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. O que Jesus faz? Desperta a curiosidade da mulher samaritana. E há alguns aspectos aqui que nós devemos ressaltar. Aquela mulher, ela foi pegar água ao meio-dia. Por que ela foi nesse horário? Porque provavelmente não teria ninguém no poço. As outras mulheres já teriam ido pegar água para cuidar das suas tarefas domésticas. Imagine nós, donas de casa, se nós formos começar a fazer as tarefas da nossa casa com todas as facilidades que nós temos ao meio-dia. Geralmente nós começamos muito cedo. E aquela mulher foi nesse horário porque ela não estaria em contato com as outras mulheres. Ela era uma mulher de reputação reprovável. Depois nós vamos esmiuçar mais isso, mas nós já lemos. Ela estava no 6º casamento. Era uma mulher de reputação questionável. As outras mulheres não conversavam com ela, não se relacionavam com ela. Então ela foi nesse horário. E Jesus estava lá sabendo que ela iria ali. E aí ela vai pegar a água para as suas tarefas. E quando Jesus fala o que falou para ela agora, como nós acabamos de ler, ela tem aquela curiosidade: mas que água é essa? E ela pede a Jesus: então me dá essa água, isso aí vai me facilitar. Que água é essa? E Jesus, então, ele prossegue o diálogo com essa mulher. Respondeu-lhe ela vai dizer, o que eu já falei: tu não tens com que tirar essa água. Ela ainda estava pensando que era água, o líquido. E Jesus vai dizer no verso 12: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Essa água que você veio buscar, você vai ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aí ela diz para Jesus: Senhor, me dá dessa água então. Jesus foi conduzindo a conversa. Antes, ela não queria nem dialogar com Jesus. Já lembrou o preconceito que havia entre eles logo no início. Agora ela quer prosseguir. Cada coisa que Jesus fala, a curiosidade dela vai aumentando. Nós podemos ver que ela até deve ter esquecido um pouquinho o que ela foi fazer ali, as suas tarefas, e ficou dando atenção a Jesus, ao que ele estava falando. Ela já estava no seu 6º relacionamento. Até para os dias de hoje, irmãos, nós encontrarmos uma mulher que já está no 6º casamento não é tão comum assim. Imagine naquela época, não é? Aí o que acontece?
o diálogo prossegue. E Jesus ele vai se encaminhando, porque havia muitas coisas que aquela mulher precisava aprender e consertar. Não só aprender, não ser só confrontada com o ensino de Jesus, mas ela precisava modificar a sua vida, não é? Então ele prossegue. O que nós vamos ler? Agora, ela pediu a água, Jesus explicou que água era essa, e aí, então, no meio desse diálogo, que ela já está compreendendo, começando a entender que água seria essa, Jesus fala para ela no versículo 16, vai, chama teu marido e vem cá. Jesus vai prosseguindo. Aí, o que ela diz? Ao que a mulher responde, no verso 17, não tenho marido. Quando ela dá essa resposta para Jesus, o que ela está querendo? Fugir do assunto. Isso também não acontece com a gente? Quando nós sabemos que nós estamos errados, que nós temos que nos consertar, que há alguma coisa mal resolvida na nossa vida e que alguém toca no assunto, o que a gente faz? A gente muda a conversa. Muda o rumo da prosa, como a gente costuma falar. Quando a gente vai chamar a atenção dos nossos filhos, eles querem fazer isso. Vai saindo da conversa. E quando ela diz, eu não tenho marido, de uma certa forma, ela não mentiu, não. Ela não tinha marido mesmo, não. Ela vivia com um amante. Tanto que Jesus ele vai dizer, bem disseste, não tenho marido. Então aqui, irmãos, nós já podemos fazer algumas aplicações a respeito desse texto. Jesus, sendo judeu, foi a Samaria. Jesus colocou na sua agenda o encontro com essa mulher. Jesus ele foi para o lugar onde ele sabia que ela iria também. Jesus ele chega de uma forma muito sutil. Ele sabia a condição daquela mulher, a vida errada que ela tinha, mas ele não chega apontando o dedo. Ele não chega falando, olha, senta aqui, nós vamos ter uma conversa, eu vim aqui só para conversar com você. Você está muito errada, você tem que deixar essa vida pecaminosa que você tem. Nada disso. Jesus chega e pede água para começar o diálogo com essa mulher. O pastor Eduardo estava falando que a igreja está num trabalho, aí numa tarefa de cada um ganhar mais um. E Jesus ele traz aqui um ensinamento para nós. Quando nós vamos chegar às pessoas para falar de Jesus? Nós temos que saber como chegar, não é? Eu costumo dizer o seguinte, irmãos, é claro que nem toda abordagem para a evangelização pode ser dessa forma. Mas vamos dar um exemplo. Nós temos vários vizinhos, nós temos amigos de trabalho, nós temos amigos de faculdade, de colégio, nós temos pessoas que mesmo agora nesse tempo de pandemia não estamos muito próximos aos outros, mas nós temos amigos de Facebook, nós temos amigos de WhatsApp, pessoas que nós nos comunicamos. Como que a gente chega? Com a sua amizade primeiro. Primeiro a gente chega conosco mesmo. Bom, eu vou chegar, quem sou eu? Para ganhar a amizade dessa pessoa, para ganhar a simpatia dessa pessoa. Primeiro eu me apresento. Depois que eu já conquistei a amizade, a atenção daquela pessoa, eu vou apresentar Jesus. Sabe por quê? Se nós estivéssemos andando nas ruas, como o ano passado, até o mês de março, nós estávamos fazendo isso. Um estranho chega perto de você para falar a coisa mais maravilhosa do mundo. Você vai dar atenção? Não, a gente tem medo. Eu não conheço essa pessoa. Pode ser a coisa mais incrível, a melhor notícia, mas a gente tem medo. As pessoas também têm. Nós, às vezes, queremos chegar para falar do Evangelho, as pessoas têm receio. Então, quando a igreja está sendo treinada, você está aprendendo como fazer isso é muito importante. Então, a gente conquista as pessoas para a gente primeiro, depois você apresenta o Evangelho. Irmão, nós estamos vivendo um tempo muito propício para pregar o Evangelho.
O WhatsApp, o Facebook são duas ferramentas maravilhosas para você falar de Jesus para as pessoas. Você pode gravar uma oração e mandar para os seus contatos. Você pode escolher um texto bíblico, e hoje nós temos a Bíblia na linguagem de hoje, e encaminhar para os seus contatos. Isso a gente faz em 5, 10 minutos, não é? Não é chegar já falando, não, porque vem cá, porque você está assim, você está daquele jeito. Chegar mansamente, conquistar a atenção da pessoa. Porque se a pessoa gosta de você, você já conseguiu a sua amizade, a sua simpatia. Olha, vem cá, hoje eu quero conversar um assunto muito importante com você. O assunto mais importante da sua vida. E aí você fala a respeito de Jesus. Não é? Foi assim que Jesus fez. Ele nos ensinou, ele chega de mansinho e ele pede água, e aí ele começa o diálogo e a coisa caminha, né? Então Jesus marcou esse encontro, mas não foi só isso. Jesus queria que aquela mulher compreendesse coisas que até agora ela não sabia. Aquela mulher estava acomodada naquela situação. As outras mulheres não falam comigo. Não tem problema não, elas vão de manhã, eu vou meio-dia. Não tem importância. Ninguém vai conversar comigo. Não tem importância. Mas também, né? Eu não sou uma pessoa de uma boa reputação. Talvez ela estivesse com a autoestima achatada, irmãos. Eu não sei se você já foi discriminado alguma vez. É muito desagradável isso. Eu já fui discriminada algumas vezes, é uma coisa que incomoda bastante a gente. E você fica se perguntando, meu Deus, mas por quê? Né? Mas essa mulher, ela sabia por que as outras mulheres não conversavam com ela. Então, o que ela fez? Ela foi organizando a rotina dela de acordo com a realidade da sua vida. Elas vão de manhã, eu vou meio-dia. Jesus, eu não tenho marido, não. Achando que Jesus fosse deixar para lá. Irmãos, Jesus nos ama demais. A obra que ele quer fazer em nós, Ele nos ama muito. Ele ama muito as mulheres. Como eu falei aqui, algumas mulheres que tiveram um encontro extraordinário com Jesus. Jesus nos ama muito, mas aquilo que há de errado na nossa vida, Jesus não pode aceitar. Nós vamos ter que consertar. Então, aquela condição dela, ela tinha que resolver. Jesus estava confrontando aquela mulher com essa situação. Talvez ela já estivesse no 6º marido, né? A vida dela era divórcio e novo casamento, porque ela própria não se valorizava. Como eu já falei, uma autoestima achatada. Realmente eu não tenho valor, eu tenho que aceitar. É isso mesmo. Porque se eu não aceitar isso, eu vou ficar só. E uma mulher só, ela seria mais discriminada ainda. Porque na cultura dos judeus, a mulher tinha que ter um homem responsável por ela. Pai, mãe, marido, irmão. Quando Jesus, ele ressuscita o filho da viúva de Naim, e Jesus devolve o filho àquela mulher, Jesus estava devolvendo a dignidade daquela mulher, porque ela já era viúva e o filho único tinha morrido. Imagine como iria ficar a situação dela, discriminada, apartada, menos-valia, ser de 2ª categoria, ninguém quer saber. Uma cultura muito preconceituosa, demais. Então, Jesus, ele vai adiante e ele vai conversando com a mulher e fazendo com que ela avalie a sua situação. E prossegue, então, o diálogo. E Jesus, então, quando faz essa pergunta, ela diz que não tem marido. E aí, o que ela faz? Ela já muda a avaliação dela a respeito de Jesus. Porque quando nós vimos lá no versículo 9, ela fala assim, como sendo tu judeu,
pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Ela chama Jesus de judeu. No versículo 19, ela diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Ela já muda. Quem é o profeta? Profeta é aquele que recebe um recado de Deus para transmitir. Ela já vai começando a compreender o que Jesus está mostrando para ela, no decorrer do diálogo. Quanto tempo eles conversaram? A Bíblia não fala. Mas tudo foi conduzido por Jesus. Jesus estava no controle de tudo. A mulher querendo sair, escamotear, mas Jesus estava no controle de tudo. E aí ela vai falando a respeito da adoração. Mais uma vez, ela vai abordar o comportamento do samaritano. Porque os judeus aprenderam que o lugar da adoração é Jerusalém. Mas como eles estavam apartados, ela fala assim, não, porque nossos pais falaram que nós agora estamos adorando aqui no monte. Provavelmente o Monte Gerizim. Não, vocês adoram lá, mas a gente adora aqui, não tem problema. Vocês ficam para lá, a gente fica para cá. E aí ela vem falando agora sobre a adoração. Ela sai do assunto do marido. E ela vai falando com Jesus a respeito da adoração. E ela segue no diálogo. E Jesus segue também. Não tem problema não, você está fugindo, mas eu vou atrás. E isso, irmãos, quando nós vamos evangelizar as pessoas, é assim também. É assim também. Ou a pessoa foge, ou a pessoa concorda com tudo que você está falando. Vocês já evangelizaram alguém assim? Que você para pensar, mas espera aí, essa pessoa já é crente? Por que está concordando com tudo que eu estou falando? Mas é uma tática. É uma tática. Concorda para você não falar mais nada, para você deixar para lá. Então, evangelizar, irmãos, temos que ir preparados. Conhecer Bíblia, tem que conhecer Bíblia. Né? Porque o povo conhece também. Eu tinha um colega de trabalho que uma vez chegou para mim e falou assim, Thelma, eu leio a Bíblia, eu já li a Bíblia toda. Eu falei, é mesmo? Que bom, e aí? Não, mas eu continuo sendo ateu, mas eu já li a Bíblia toda. E continuava sendo ateu. Perdi contato com ele, eu espero que hoje ele não seja ateu mais. Né? Então, ela mudou o assunto, falando sobre o lugar da adoração, como adorar e tal. E Jesus, então, mais uma vez, ele aproveita o que ela está falando, achando que está fugindo do assunto, que está fugindo da situação, mas não está. Cada vez Jesus vai instruindo mais aquela mulher. Né? E Jesus fala dos verdadeiros adoradores. Mulher, olha, não é aqui, não é lá. Deus procura os verdadeiros adoradores. Como hoje, irmãos, algumas pessoas ainda acham que tem lugares específicos para a adoração. Esse lugar aqui é um lugar próprio para ir reunir a igreja. Mas o lugar da adoração é dentro da nossa casa, é no nosso local de trabalho, é onde nós estamos. É o lugar de adoração. Né? Porque Deus procura os verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? Que têm um estilo de vida de adoração. Um estilo de vida de adoração. Se você está num ambiente que as pessoas estão tendo um comportamento contrário à palavra de Deus, contrário ao que a palavra de Deus ensina, e você, preservando o que você sabe da palavra de Deus, você se comporta de acordo com o padrão da Bíblia, ali você está mostrando o que é verdadeira adoração. É no comportamento, é no palavreado, é nos locais que nós frequentamos, é na roupa que nós usamos. Nós estamos demonstrando isso. E Jesus, então, ele prossegue. Quando Jesus, então, ele está esclarecendo a mulher acerca desse assunto, o que é adoração, aonde adorar, que tipo de adorador Deus procura, porque ela estava muito presa à tradição. Não, é nesse monte aqui, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito. Quando Jesus está esclarecendo a mulher acerca disso, os discípulos chegam. E olha que coisa interessante também. Quando Jesus ele fica no poço esperando a mulher, todos os discípulos vão à cidade comprar comida. O texto não fala quantos eram. Provavelmente todos. Aí a gente fica pensando assim, mas todos os discípulos precisavam ir à cidade para comprar comida? Não poderia ser 2, 3 e o restante ficar? Jesus queria ficar sozinho com aquela mulher.
Ele não queria que ninguém atrapalhasse aquela conversa. Sabe por quê? Os discípulos também eram preconceituosos. Tanto que o texto vai dizer, lá no verso 27, neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas ou por que fala com ela? Porque além daquela mulher ter uma reputação questionável, nenhum homem poderia conversar com uma mulher, nem se fosse seu marido, em público. O judeu não poderia conversar com a sua própria esposa. É a tradição dos judeus. E Jesus, então, ele foi quebrando todas as barreiras, todos os preconceitos ele foi quebrando. Por quê? Porque os discípulos precisavam aprender isso também. Porque quando Jesus retornasse para o céu, eram os discípulos que iam fazer a obra. E como que eles iriam fazer a obra de Deus, indo em tantos lugares, falando para tantas pessoas, se eles conservassem esse coração preconceituoso? Irmãos, se nós tivermos que preconceito, a gente não prega o evangelho para algumas pessoas. Vai pensando aí, nos grupos excluídos. Quantos grupos excluídos? Quantas mulheres excluídas? Quantos homens excluídos? Quantos jovens excluídos? Não, aquele ali eu não posso falar com ele, porque senão o que vão pensar de mim? O que vão falar? Jesus não queria saber o que iam pensar dele. Jesus veio para quebrar com os preconceitos. E a igreja tem que fazer isso. Não, se eu entrar naquela casa ali, fizer um estudo bíblico ali, como é que vai ser? E como é que vai ser? Crente não pode ter preconceito. Nós não aceitamos certas coisas, porque a Bíblia diz que é errado. Mas nós temos que chegar. Se nós não chegarmos para falar para aquele que está pecando, daquele que está numa prática errada, se nós não chegarmos para falar para ele, contar para ele, como é que vai ser? Irmãos, nós somos a palavra de Deus para as pessoas. O pecador, ele não vai comprar a Bíblia e vai levar para casa para ler, para ver se realmente o que ele está fazendo está certo ou errado. Até porque ele sabe que está errado. Então, Jesus queria confrontar os discípulos também. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Não importa se ela é uma mulher, não importa se ela é uma pecadora, não importa se nós somos judeus e ela é samaritana, nós temos que falar. Então, quando eles chegam, eles se deparam com aquela situação, mas não falam nada. E aí, o que acontece? A mulher entende. Ela consegue entender. Aí, o que faz? No versículo 28. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Ela vem mudando a avaliação que ela está falando de Jesus. Primeiro chamou Jesus de judeu, depois chamou Jesus de profeta. Agora ela está dizendo, será esse o Cristo? E por que ela chega a essa conclusão? Jesus havia falado tudo da vida dela. Como é possível? Se ele não convivia com ela, se ele não era dali, ela era samaritana, Jesus judeu, para ele ter dito tudo o que disse, é porque realmente era o Cristo. E olha que coisa interessante, irmãos, aquela mulher, ela era vítima de preconceito, mas ela também era preconceituosa. Não foi isso que ela fez com Jesus? Não, mas você é judeu, pera lá. Como é que você vem me pedir água? Ela era preconceituosa também. Mas quando ela deixa o cântaro, e ela vai chamar as pessoas da cidade, o coração dela já é outro. E quem que ela vai chamar? As pessoas que não conversavam com ela, que não gostavam dela, que a discriminavam, os maridos que não permitiam que as suas esposas conversassem com ela. Foram essas pessoas que ela foi chamar. Irmãos, o encontro com Jesus, ele é irresistível. Não tem como haver um encontro com Jesus e a pessoa continuar sendo a mesma pessoa. É impossível isso. Muda a mente, muda o coração, muda o entendimento, muda as atitudes. É impossível você ser a mesma pessoa. E aí ela vai. Venham cá.
Venham escutar. Se ela não tivesse um coração transformado, ela ia ficar com aquilo só para ela. Agora eu vou me vingar. Que notícia maravilhosa que eu recebi. Ai, que coisa boa. Também não falo para ninguém. Aí ela não teria experimentado mudança nenhuma. Ela foi. E eu fico imaginando, a gente vai, tecendo na nossa mente as cenas, eu fico imaginando o espanto daquelas pessoas. O que essa mulher veio fazer aqui, gente? A gente nem fala com ela. Não, venham cá, eu quero que vocês escutem a maravilha que eu escutei. Venham cá para vocês ouvirem também. E eu creio assim, que o jeito que ela chegou, o seu semblante e a maneira como ela demonstrou como seu coração estava aquecido, modificado, contagiou aquelas pessoas. E eles foram para ouvir o que Jesus tinha a dizer, E aquilo também causou um impacto tão grande na vida daqueles outros samaritanos, que eles pediram a Jesus para ficar ali com eles. Olha que coisa, caiu a barreira do preconceito. Os samaritanos pediram a Jesus, sendo judeu, fica aqui. Jesus ficou mais 2 dias com eles, explicando, falando, conversando. E no verso 42, lá no finalzinho, vai dizer, todos ouviram e disseram para aquela mulher, mulher, agora não é mais pelo que você falou, não, pelo seu testemunho. Nós estamos vendo, nós estamos ouvindo e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Eles usam 2 palavras aqui, irmãos, muito interessantes. Sabemos. Quando você usa a palavra sabemos, você tem certeza absoluta. Dizem até que é um termo da matemática. Nós sabemos. Sabemos porque nós estamos experimentando, nós estamos ouvindo, nós estamos tendo o nosso coração mudado, transformado. Que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Jesus se encontrou com uma mulher pecadora e fez dela uma missionária. E aí, queridos, eu quero partir para as aplicações para me encaminhar para o final. Jesus interessa-se por nós. Marcou o lugar, a hora para aquele encontro. Jesus tem interesse em cada um de nós, nos que estão nos acompanhando pela internet. Há muitas pessoas hoje se sentindo também assim, que não tem valor, que ninguém ama, que ninguém se interessa, aceita qualquer coisa, aceita qualquer relacionamento. Foi citado aqui no início do culto a questão feminina no Brasil, muita violência. Temos as desigualdades, a falta de oportunidade, mas a violência contra a mulher no Brasil é o que mais grita. É a violência verbal, é a violência emocional, é a violência física, uma violência que chega à morte da mulher. E muitas aceitam esse tipo de relacionamento porque se sentem pequenas, porque se sentem sem valor, E aí, então, Jesus, ele vai quebrando essas coisas. Ele se interessa, ele nos ama. Ele quebrou preconceitos. Ele conversou com uma mulher, mostrando para a sociedade, mostrando para os discípulos. É assim que faz. Ele viu as necessidades daquela mulher. Aparentemente, qual era a necessidade daquela mulher? Água para fazer o serviço de casa. Aquela necessidade dela era mínima. As necessidades maiores daquela mulher eram outras. Ela estava sedenta de aceitação, de valorização. Ela estava no 6º marido, como eu já falei. Ela estava precisando de um acerto de vida, visando uma vida correta e irrepreensível. Irmãos, nós temos que olhar para nós também e ver em nós se há alguma coisa a ser acertada. Deus nos ama muito, Deus nos dá uma nova oportunidade, Deus perdoa os nossos pecados, mas nós temos que consertar a nossa vida.
O texto não vai narrar, o texto não narra, mas muito provavelmente, naqueles 2 dias que Jesus esteve ali em Samaria, conversando mais precisamente na cidade de Sicar, conversando com aqueles samaritanos, Jesus terminou esse assunto com a mulher samaritana. Olha, vem cá, vamos terminar a nossa conversa. Como é que vai ser essa situação? Você não é casada com esse homem é seu amante. Nós vamos ter que resolver isso aí. Como é que vai ser isso? Chama seu companheiro cá, vamos conversar, nós temos que resolver essa situação aí. Isso é uma situação gritante, né, irmãos? Esse tipo de situação não há no nosso meio. Nós somos servos de Jesus, somos servos do Senhor transformados. Mas, às vezes, há outras questões na nossa vida. Que questões que você tem aí na sua vida que você tem que resolver? Às vezes, é um laço que está cortado com alguém. É um problema de relacionamento que você tem com alguém. Às vezes, é uma dívida que você tem e que você ainda não resolveu. Às vezes, é uma questão dentro da sua casa. Irmãos, eu fico imaginando, nesse tempo de pandemia, que as pessoas estão muito próximas, muito dentro de casa, nós estamos saindo de casa, tem gente que não está saindo para nada. Como as coisas estão acontecendo dentro de casa. Porque tem muitas famílias que que os filhos não falam com os pais, o marido não tem um bom relacionamento com a esposa, e levantava de manhã, ia para o trabalho, chegava em casa, tomava banho, jantava e ia dormir, mas agora estão juntos, estão o tempo todo juntos. Como é que faz? E às vezes essas coisas tem dentro da nossa casa também, irmãos. E como é que nós vamos fazer com isso? Nós vamos esconder? Nós vamos correr da conversa igual a mulher quis correr? Nós vamos fazer de conta que não está acontecendo? Nós temos que resolver as questões. Jesus não aceita isso, não. E sabe o que acontece? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós somos novas criaturas. Né? Ele é um alarme. Quando nós fazemos alguma coisa errada, quando nós pecamos, porque nós continuamos sendo pecadores, porém o Espírito Santo de Deus que habita em nós vai nos alertando. Conserta isso. Não deveria ter falado isso, acerta aquilo. O que a gente faz? Vai deixando para lá. Vai deixando para lá, vai deixando para lá. Então, hoje, aquilo te incomoda. Daqui a um tempo, aquilo não está incomodando mais, você vai deixando para lá. Chega uma hora que você não está nem lembrando que aquilo aconteceu. Então, crente que está na rebeldia, crente que está resistindo e não quer se acertar com Deus, Deus manda tempestade atrás desse crente. Não foi isso que ele fez com Jonas? Jonas vai pregar em Nínive. O que Jonas faz? Foge. Eu não vou falar para eles não. Não. De jeito nenhum. Os assírios? Um povo sanguinário? Para eles que eu vou falar? Né? Foram eles que invadiram Samaria, levaram Samaria, o povo cativo para lá. Alguns ficaram, mas a maioria foi. Não vou não. Aí ele desce, pega o navio, ele vai cada vez mais fundo, né? Ele desceu, foi para o porto, pegou o navio, foi para o porão do navio, foi se escondendo, foi descendo, cada vez mais. Depois ele é lançado no mar, ele foi afundando, o grande peixe o engoliu, e o texto vai dizer, se os irmãos forem ler lá no livro de Jonas, que ele chegou aos alicerces das montanhas, ele chegou lá no profundo. Então a pessoa, quando foge de Deus, ela vai, descendo. E o que Deus faz? Manda a tempestade atrás de Jonas, não para destruí-lo, mas fazê-lo voltar. Não, vem cá, você precisa se acertar comigo. Então, o crente que sabe que tem que resolver algumas coisas e não resolve, e vai deixando para lá, e vai fazendo que não está entendendo, Deus manda a tempestade. Não para destruir, como eu falei. Para que você resolva. Não, realmente, eu tenho que resolver. Mas já tem tanto tempo, deixa esse assunto para lá. Não. Nada disso. Foi isso que ele ensinou para a mulher samaritana e ensina para a gente. Ama, perdoa, caminha junto, nos capacita para fazer, mas nós precisamos acertar, não é?
Jesus ensinou para aquela mulher acerca da adoração, nós já falamos aqui. Outra coisa que nós aprendemos, que nós podemos aplicar para a nossa vida, não há vida irrecuperável. Se os irmãos, quando saírem para pregar o evangelho, com todo esse aparato que os irmãos estão recebendo, os estudos e tudo, irmãos, olhem para as pessoas como um potencial de que o evangelho vai chegar e vai transformar. A gente rotula as pessoas. Não, aquele ali, mas ele é muito cabeça dura, nem adianta falar de Jesus para ele, porque aquele ali, não dá não. Fulano já falou, outras pessoas já falaram, e não vai adiantar. Não há ninguém que seja irrecuperável. Um bom exemplo disso, que nós conhecemos muito bem, é o apóstolo Paulo. Era um homem que, se hoje nós tivéssemos que sair para evangelizar um Paulo aqui no Colubandê, eu acho que o pastor Eduardo não ia achar ninguém que quisesse evangelizar esse Paulo que tivesse aqui no Colubandê, de tanto medo. Porque ele era um homem que dava medo. Né? Quando Jesus falou, Ananias, vai lá, mas Senhor, logo aquele, esse homem, vai lá. E ele foi totalmente transformado. Né? Não podemos deixar de compartilhar com os outros sobre a nova vida que Jesus oferece. Jesus encontrou-se com uma pecadora e fez dela uma missionária, foi o que eu falei para os irmãos. Queridos, o Evangelho de Jesus é algo extraordinário. O Evangelho de Jesus transformou a nossa vida e transforma qualquer vida que tenha contato com essa palavra. Então, nós precisamos falar, nós precisamos viver, nós precisamos pedir a Deus, Senhor, me dê criatividade. Deus já falou algo para eu fazer essa semana com a minha vizinhança e eu vou fazer. Ninguém lá em casa sabe porque eu não falei para ninguém. Foi uma coisa entre mim e Deus falou ao meu coração algo que eu posso fazer. Né? A gente não está podendo visitar as pessoas. Ontem mesmo, uma das nossas vizinhas, que nós já havíamos visitado tempos atrás, veio a falecer. Né? A gente agora não pode chegar lá na casa, abraçar, nesse momento que a família está enlutada. Mas tem outras coisas. Deus é muito criativo. E Ele nos dá a criatividade. Então, peça a Deus, Senhor, me dê criatividade, me ensine como que eu vou fazer. Porque, queridos, o que aquela mulher experimentou é algo maravilhoso. A gente vê como ela estava no início da conversa e como ela ficou no final. Isso é o Evangelho de Jesus. É o reino de Deus na vida da pessoa. E nós somos esses agentes de levar essa palavra para as outras pessoas. Você deseja fazer isso? Você quer que o Senhor te capacite? Que te ensine? É preciso desejar isso e se capacitar e colocar em prática aquilo que se aprende, né? Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite, que aquilo que nós precisamos resolver, que às vezes são situações difíceis, mas que Deus manda, Jesus manda a gente resolver e Ele nos ajuda a resolver, vamos resolver. Sabe por quê? Nós precisamos falar com autoridade, não com orgulho, não com soberba, mas tem que ter autoridade na nossa vida. Porque se alguém sabe que você tem uma coisa mal resolvida e você vai falar com ela, a primeira coisa que ela vai pensar, mas quem é ele para vir falar isso comigo? Quem é ela para vir falar isso comigo? Estou sabendo disso. Né? E aí a comunicação já vai ficar difícil. Se você não sabe se há alguma coisa errada na sua vida, pergunte a Deus, não foi isso que Davi fez? Senhor, me perdoa até pelos pecados que eu nem sei que eu cometi. Me ajude a enxergar esses pecados e me arrepender e me consertar. E isso, irmãos, é um exercício contínuo, diário, o tempo todo. Vamos nos colocar de pé, meus queridos? Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir a Ele que nos ajude a fazer isso? A nos capacitar cada dia mais? Mensageiras do Rei, como organização missionária, tem que estar fazendo isso, né? Então, eu quero mais uma vez agradecer a Deus, aos irmãos, ao pastor, por esta rica oportunidade. Vamos falar com o nosso Deus e logo após
a palavra está com quem há de assumir aqui o final do culto. Ó Deus, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, porque o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ó Deus, que experiência maravilhosa que a mulher samaritana viveu. Não sabemos o seu nome, a sua idade, mas sabemos, ó Deus, a obra redentora que Jesus realizou na sua vida. Muito obrigada, meu Deus. E esse relato, Deus, que vem para nós através da Bíblia, a tua palavra, abençoa a nossa vida. Nos ensina tantas lições preciosas para o nosso dia a dia, para o nosso relacionamento com as pessoas. Ó Deus, nos ajude, Senhor. Há muitas questões na nossa vida que nós precisamos resolver e às vezes vamos deixando e não podemos, ó Deus, permanecer dessa forma, porque aquela mulher foi confrontada com o seu pecado, com aquilo que ela vivia que não era do agrado de Deus. Então nós também somos confrontados a pedir perdão ao Senhor, a consertar a nossa vida, a nos capacitarmos, a aprendermos mais com a Tua palavra, a termos mais intimidade com o Senhor, para que o Senhor nos use para transmitir esta mensagem maravilhosa que transforma os corações. Ó Deus, muito obrigada. Continua abençoando essa igreja, continua abençoando as mulheres desta igreja, as mulheres de uma maneira geral. Leve essa palavra para aqueles que nos acompanham pela internet. Aquece esses corações com as verdades da Tua palavra. E, ó Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa o pastor Eduardo, a irmã Ana Lúcia, todas as famílias dessa igreja. Cuida do Teu povo, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos.